Em uma época onde os sonhos estavam fora de alcance e a vida parecia bater sem parar, um homem sem nada, exceto sua força de vontade, se atreveu a desafiar as probabilidades. Sylvester Stallone, com um futuro incerto, recusou-se a desistir. A história de um boxeador de rua chamado Rocky Balboa parecia improvável, mas sua determinação se tornou imortal. A cena icônica de Rocky subindo as escadas do Museu de Arte da Filadélfia surgiu por causa de Garrett Brown. O nativo da Filadélfia havia inventado recentemente a Steadicam e estava se preparando para voar para Los Angeles e tentar vendê-la. Ele havia filmado algumas cenas de teste, seguindo pessoas pelos corredores, mas queria filmar algo que os cineastas mais experientes olhassem e se perguntassem como ele fazia aquilo. Ele fez sua namorada subir e descer as escadas do museu correndo, enquanto ele seguia logo atrás. Usando essa filmagem, Brown vendeu a câmera em seu primeiro dia em Los Angeles. Vários meses depois, John Avildsen viu a filmagem e sentiu que um tipo semelhante de cena seria perfeito para Rocky. Avildsen contratou Brown e a Steadicam e vários meses depois de subir as escadas correndo e filmando sua namorada, ele estava subindo as escadas correndo e filmando Sylvester Stallone para uma das cenas mais memoráveis da história do cinema. As duas cenas em que Rocky sobe correndo as escadas do museu, a primeira em que ele não consegue e a segunda durante a sequência de treinamento Gonna Fly Now, em que ele sobe correndo triunfantemente, foram filmadas com 2 horas e meia de diferença. A primeira antes do sol nascer e a segunda depois que o sol já tinha nascido. Sylvester Stallone distendeu um tendão da perna e foi levado para um hospital próximo em um carrinho de mão. Depois que os produtores Irwin Winkler e Robert Chartoff se interessaram pelo roteiro, eles ofereceram a Sylvester Stallone uma quantia de $350 mil pelos direitos. Stallone tinha $106 no banco e nenhum carro, e estava tentando vender seu cachorro porque não tinha dinheiro para alimentá-lo. Mas ele se recusou a vender o roteiro a menos que concordassem em deixá-lo estrelar o filme. Eles concordaram com a condição de que Stallone continuasse a trabalhar como escritor sem honorários e que ele trabalhasse como ator por escala. Depois que Winkler e Chartoff compraram o filme, eles levaram o roteiro para a United Artists, que garantiu um orçamento de $2 milhões, com uma estrela estabelecida do cinema. Particularmente queriam Robert Redford, Ryan O'Neal, Burt Reynolds ou James Caan. Quando Winkler e Chartoff disseram à United Artists que só poderiam obter o roteiro se Stallone estrelasse, a United Artists cortou o orçamento pela metade, lhes deixando com apenas $1 milhão, e fez Chartoff e Winkler assinarem acordos de que seriam pessoalmente responsáveis se o filme ultrapassasse o orçamento. O custo final do filme foi de $1.100.000. Chartoff e Winkler hipotecaram suas casas pelos últimos $100 mil. E esse foi o filme de maior bilheteria de 1976 e foi o primeiro filme esportivo a ganhar um Oscar de melhor filme. The winner is Rocky, Irwin Winkler and Robert Chartoff, producers. Antes de filmar a luta entre Sylvester Stallone e Carl Weathers, John Avildsen decidiu que as cenas precisavam ser filmadas de uma forma única para tornar o boxe o mais realista possível do que já visto em outros filmes de boxe da época. Ele, Weathers e Stallone foram todos para um ringue e começaram a filmar os movimentos, mas não estava funcionando, e a luta estava parecendo encenada e não muito energética. Depois que os dublês e coreógrafos de luta Paul Seder e George Wilbur renunciaram devido a desentendimentos criativos, Avildsen então disse a Stallone para ir para casa e literalmente escrever a luta. De acordo com Buff Young, Sylvester Stallone mostrou a ele o roteiro coreografado da luta com Apollo Creed para obter sua opinião sobre se os movimentos da luta pareciam reais ou não.
Quando era jovem, Burt Young tinha sido um boxeador de pequeno porte. Young olhou para ele e fez algumas pequenas sugestões antes de Stallone levar a luta roteirizada ao diretor. No dia seguinte, Stallone voltou com 32 páginas de instruções específicas para a luta que ele e o Weathers aprenderam como se fosse um balé ao longo de algumas semanas. No total, Stallone e Weathers ensaiaram por mais de 35 horas. Um erro da dublagem referente a essa luta é que a luta só acaba com um empate aqui no Brasil. Na realidade, Apollo Creed vence a luta no primeiro filme. O fim do 15º assalto e não houve vencedor. A luta terminou empatada. Entre março e junho de 2025, o público brasileiro terá a chance de conferir a adaptação do icônico filme Rocky, um Lutador, em formato de musical no 033 Rooftop, localizado no Complexo JK Iguatemi, em São Paulo. Baseado no musical da Broadway de 2012, o espetáculo tem texto assinado por Thomas Meehan e Sylvester Stallone, com músicas de Stephen Flaherty e letras de Lynn Harrens. A versão brasileira, dirigida por Zé Henrique de Paula e com direção musical de Fernanda Maia, traz uma releitura emocionante da trajetória de Rocky Balboa, incluindo momentos marcantes como a luta contra Apollo Creed e músicas como Gonna Fly Now e Eye of the Tiger. A maioria das cenas de Rocky correndo pela Filadélfia foram filmadas sem licenças, sem equipamentos e sem extras. A cena que ele passa correndo pelo barco atracado, por exemplo, a equipe estava simplesmente passando pelas docas e John Avildsen viu o barco e pensou que seria um bom visual. Então ele fez Sylvester Stallone simplesmente sair da van e correr ao longo do cais, enquanto o próprio Avildsen filmava da porta lateral. Uma história semelhante diz respeito à famosa cena de Rocky correndo pelo mercado de alimentos. Enquanto ele corre, os vendedores de barracas e as pessoas nas calçadas podem ser vistos claramente olhando para ele com aquela ar de espanto. Embora isso funcione no contexto do filme para sugerir que eles estão olhando para Rocky, na realidade eles não tinham ideia do porquê esse homem estava correndo para cima e para baixo na estrada, sendo filmado de uma van. A famosa cena em que o dono da barraca joga uma laranja para Rocky foi completamente improvisada pelo dono. Ele não sabia que se tratava de um filme e muito menos que estava participando dele. Sylvester Stallone se inspirou para escrever o roteiro depois de ver a luta de Chuck Wepner contra Muhammad Ali em 24 de março de 1975 no Richfield Coliseum em Richfield, Ohio, perto de Cleveland. Aos 36 anos, o Wepner era considerado um talento moderado, mas ninguém esperava que ele durasse mais do que 3 rounds contra Ali. Quanto mais longa a luta, mais as pessoas ficavam surpresas. O Wepner até conseguiu derrubar Ali no 9º round. Ali esmurrou o Wepner impiedosamente pelos próximos 6 rounds, quebrando seu nariz e abrindo grandes cortes acima de ambos os olhos. Não importa o quão forte Ali o acertasse, o Wepner continuou avançando e lutando. Eventualmente, com 19 segundos restantes no 15º e último round, Ali conseguiu um nocaute técnico. Mais de 40 anos depois, a história de Wepner foi adaptada como Punhos de Sangue em 2016. No filme, o pôster acima do ringue antes de Rocky lutar contra Apollo mostra Rocky vestindo shorts vermelhos com uma listra branca, e na verdade ele veste shorts brancos com uma listra vermelha. Este foi um erro real cometido pelo departamento de adereços que eles não podiam se dar ao luxo de consertar. Então Sylvester Stallone teve a ideia para a cena em que Rocky aponta o erro dele mesmo. Sr. Jenkins, o pôster está errado. O que quer dizer? O comentário sobre o hobby de Rocky ser muito largo surgiu da mesma forma. O hobby entregue no set era muito largo para Stallone, então, em vez de esperar que as pessoas não notassem, o próprio personagem simplesmente aponta isso. Adrian, você não acha que este hobby está muito largo, não?
Boa sorte. Durante sua audição, Carl Weathers estava lutando com Sylvester Stallone e acidentalmente deu um soco em seu queixo. Stallone disse a Weathers para se acalmar, pois era apenas uma audição. E Weathers disse que se ele pudesse fazer o teste com um ator de verdade, não um substituto, ele seria capaz de se sair muito melhor. O diretor John Avildsen sorriu e disse a Weathers que Stallone era o ator e o escritor do filme. Weathers olhou para Stallone pensativamente por um momento e disse: "Bem, talvez ele melhore." Stallone imediatamente lhe ofereceu o papel. Eu vou acabar com ele! Mesmo não sendo contratado como editor, Stallone esteve na sala de edição enquanto John Avildsen montava o corte bruto e continuou a fazer recomendações não solicitadas sobre como melhorar o filme. O diretor não gostou da intromissão de sua estrela, mas encontrou um bônus inesperado na presença de Stallone. Havia várias cenas com vozes de fundo em telas de televisão e em alto-falantes que normalmente teriam que pagar a alguém para ser dubladas. Stallone fez tudo isso de graça, um serviço apreciado pelo diretor e produtores preocupados com a grana. Parece que vai dar trabalho. Eu sei, eu dou trabalho também. O final original teria os fãs de Rocky e Apollo carregando-os para fora do ringue em seus ombros após a vitória apertada de Apollo. Rocky então vai aos bastidores procurando por Adrian. Ele a encontra atrás da cortina no fundo da arena e os dois saem de mãos dadas em direção ao camarim. No final das contas, Sylvester Stallone achou essa cena insatisfatória. Então, refilmagens foram feitas uma semana ou um pouco mais depois com um final memorável. Apesar disso, o retrato de Rocky e Adrian saindo juntos foi a foto de principal divulgação do filme. Adrian! Rocky! Adrian! Rocky, eu te amo! Eu te amo. De acordo com Sylvester Stallone, foi um golpe de sorte que fez o filme sair do papel. Ele se encontrou com os produtores para fazer um teste para outro filme, mas foi rejeitado para o papel. No decorrer da conversa, Stallone mencionou que ele não era apenas um ator, mas também um escritor. Quando ele começou a sair da sala, os produtores perguntaram se ele estava trabalhando em algum roteiro. Foi quando Stallone lançou a eles a história de Rocky, um lutador. E os produtores pediram para ler o roteiro. Rocky, um lutador. Rocky ganhou o carinho do público com seu jeito empático, doce e ingênuo, mas foi a ligação de uma amiga roteirista do ator que o fez ser assim. Sly conta que sua amiga o ligou aos prantos dizendo: "Eu odeio Rocky, eu odeio ele. Ele é cruel, ele bate nas pessoas, ele as agride." O que é muito diferente do Rocky que conhecemos. Isso fez com que Stallone mudasse Rocky para o jeito que conhecemos. Stallone teve muito medo do personagem não ter a aceitação do público. Ele disse pra levar o dinheiro ou então levar o seu polegar pra ele, tá? Sylvester Stallone está escrevendo o roteiro de uma série derivada de seus clássicos filmes de boxe. Stallone disse no podcast Inspire Me: "A prequel de Rocky está viva no meu coração. Escrevi algumas páginas dela e parece que ela se escrevia sozinha, vendo uma Adrian de 15 anos e um Rocky aos 17. Polly se mudando para uma nova vizinhança. Rocky é o cara malvado. É como se fosse a dama e o vagabundo, só que com pessoas reais." Hi, my name is Rocky Balboa. Quando Mickey tenta convencer Rocky a deixá-lo ser seu empresário, ele fala sobre a noite em que tirou o Guiné Russo do ringue. Ele diz que aconteceu em 14 de setembro de 1923, a mesma noite em que Louis Firpo tirou Jack Dempsey do ringue no evento principal. Em 14 de setembro de 1923, 82 mil pessoas lotaram o Polo Grounds de Nova York para assistir ao campeão mundial dos pesos pesados Jack Dempsey enfrentar o argentino Luis Angel Firpo. Em uma entrevista, Sylvester Stallone foi questionado se ele e Elvis Presley já se conheceram. Stallone disse que em 1976, depois que Rocky foi lançado, Elvis o contatou e pediu que ele visitasse Graceland e trouxesse uma cópia do filme com ele. Stallone disse ao entrevistador que estava com muito medo de conhecer Elvis e ele não foi,
mas enviou uma cópia do filme. Aparentemente, Elvis assistiu com os seus amigos o filme Rocky, um Lutador. Parece amigo, já. Embora Sylvester Stallone tenha escrito o primeiro rascunho do roteiro em 3 dias, ele passou por 9 reescritas consideráveis antes de ser comprado por Irwin Winkler e Robert Chartoff. Originalmente, o roteiro muito mais sombrio de Stallone retratava Mickey como um velho, racista e zangado, muito amargo. E o filme terminava com Rocky desistindo da luta após ver que não queria participar do boxe profissional. Você já pensou em se retirar? Não. Então pense nisso. Tá. Um filme sobre os bastidores de Rocky está em produção, ainda sem data prévia de lançamento. O que temos é o nome do diretor até o momento, Peter Farrelly. O nome original do filme será I Play Rock, e como Stallone sendo um desconhecido em 1976 interpretando Rocky Balboa, o ator que interpretará Sylvester Stallone também será um desconhecido, dando uma oportunidade para um novo ator talvez se tornar uma nova estrela de Hollywood. Originalmente, os cineastas queriam que vários ex-campeões dos pesos pesados aparecessem no começo da luta entre Rocky e Apollo. Eles fizeram um chamado para que todos os ex-campeões aparecessem, mas no dia da filmagem apenas Joe Frazier apareceu. Os cineastas acharam que funcionou muito bem, porque Frazier é um residente da Filadélfia, Pensilvânia, que foi onde o filme foi gravado e é onde a história do filme se passa. De acordo com Burf Young, durante as filmagens da cena em que Paulie volta para casa bêbado, um bêbado de verdade entrou no local e disse a Young que ele não estava agindo bêbado de forma convincente. Então, Young pediu ao homem para demonstrar como ele deveria fazer isso. Young, então, copiou as ações do homem para a cena. Sylvester Stallone originalmente queria Harvey Keitel para o papel de Paulie. Cogitaram a ideia nos anos 80 de fazer um crossover com Rocky lutando contra Daniel LaRusso em um filme. A ideia foi totalmente abandonada, mas os produtores de Hollywood acreditavam que seria uma grande aposta e dinheiro fácil. Tanto Stallone quanto Ralph Macchio não aceitaram fazer o filme, dizendo que Karate Kid e Rocky Balboa não tinham nada a ver e nem teriam um universo junto. Você teve sorte esta noite. Quando concordou em fazer o filme, Jonah Wilson nunca tinha assistido a uma luta de boxe profissional, nem tinha visto um filme de boxe. As luvas de boxe usadas na luta pelo campeonato eram chamadas de Casa Novas. Elas eram ilegais nos Estados Unidos, mas Sylvester Stallone diz que os produtores as escolheram por elas aparentarem ser mais elegantes. E lá está o sino para o primeiro round. Vários dois lutadores estão indo para o meio do ringue e estão se estudando. A cena da pista de gelo foi escrita originalmente para apresentar 300 figurantes, mas a produção não podia pagar tantas pessoas. Quando Sylvester Stallone apareceu para filmar a cena, para seu horror, havia apenas um figurante. Então Stallone criou a cena como ela existe no filme. Esta cena se tornou uma das mais memoráveis da franquia. Você não vai patinar? Não, já não patino desde os 15 anos. Foi quando eu comecei a lutar. Sylvester Stallone insistiu que a cena em que ele admite seus medos e dúvidas para Adrian na noite anterior à luta fosse filmada, mesmo que a produção estivesse muito atrasada e os produtores quisessem pular essa cena. Stallone teve apenas uma tomada para a cena, mesmo que ele a considerasse a cena mais importante do filme. E se eu chegar até lá, o sino tocar e eu ainda estiver de pé? Em 2011, Sylvester Stallone foi introduzido no Hall da Fama Internacional do Boxe por seu trabalho no personagem Rocky Balboa, tendo entretido e inspirado fãs de boxe do mundo todo. Além disso, Stallone recebeu o prêmio da Boxing Writing Association of America por conquista cinematográfica vitalícia. Hall of Fame inductee Sylvester. Para a luta entre Rocky e Apollo, os cineastas tiveram problemas para conseguir pessoas para encher a arena, porque era um filme de baixo orçamento que ainda não era conhecido por ninguém. Imagens de multidões foram usadas para ajudar nesse problema, mas assentos vazios ainda são visíveis em alguns takes.
Quando Gazzo está falando com Rock sobre não quebrar os polegares do trabalhador do porto, Gazzo pega um inalador no meio da frase e o usa. Não fazia parte do roteiro. Joe Spinell teve um ataque de asma e precisava do inalador. John Avildsen gostou da autenticidade que trouxe a cena e deixou ela no filme. Fiquei pensando assim, se eu quebrasse o polegar do cara, ele poderia ficar doente. E aí, nesse caso, ele não ia... Após o fim das gravações, Sylvester Stallone manteve as duas tartarugas, Cuff e Link. E em junho de 2019, ele ainda as tinha em sua casa. As mesmas tartarugas também apareceram em Rocky Balboa, lançado em 2006. O cachorro de Rocky, Butkus, era o cachorro de Sylvester Stallone na vida real. Claro, vem cá, meu filho. O que esse cachorro come, hein? Ele come mais que as tartarugas. Hã? Sylvester Stallone parou de fumar enquanto fazia este filme porque estava ficando sem fôlego. Uma coisa. O que é? Você está treinando, não está? Olhe lá. A deformidade de Rock no dedo, que lhe permite fingir que o dedo quebrou, é um ferimento real que Sylvester Stallone sofreu enquanto jogava futebol americano universitário. Olha só. Não. Espera aí, a culpa não foi sua, não. Olha, é antigo, é um machucado antigo. Talia Shire estava ansiosa para sair da sombra de seu irmão mais velho, Francis Ford Coppola, e aproveitou a chance de interpretar Adrian. Recebeu apenas $7.500 na época. Sobre o Stallone, Talia Shire disse que o admira e admira também a história que ele criou. A gente vai se divertir muito. Mas muito mesmo. Os atores foram encorajados a fornecer seus próprios acessórios e roupas como uma medida de corte de custos, já que o filme tinha um orçamento muito pequeno. Por exemplo, muitos itens no guarda-roupa de Adrian, na verdade, pertenciam realmente à atriz Talia Shire. Tá bonita. Tô mesmo? É, muito bonita. Quando Bill Conti tocou Gonna Fly Now pela primeira vez para John Avildsen, ele ainda não tinha um título para a música. Até que a Avildsen ouviu e disse: deveria ser quase como se Rock estivesse voando agora. E nesse momento surgiu o nome Gonna Fly Now. Sylvester Stallone improvisou um monólogo que Rock faz depois de recusar a oferta de Mickey para gerenciá-lo. Stallone explicou em entrevista que o banheiro do pequeno apartamento em que eles estavam filmando realmente fedia muito. Por isso, todo aquele alvoroço na hora de esbravejar as suas falas. A minha casa fede? Vai passear! Antes das filmagens, Sylvester Stallone treinou por vários meses com o lendário treinador de luta Jimmy Gambino, que também foi o consultor técnico do filme, e que interpreta o papel de Jimmy, o treinador da academia de Mickey. Porque eu esperei 50 anos para prepará-lo. Você vai estar pronto para... Cary Snodgrass recebeu originalmente a oferta do papel de Adrian, mas desistiu devido a um desentendimento sobre dinheiro. Susan Sarandon fez o teste para o papel, mas foi considerada muito atraente para o personagem. Poderia despertar paixões. Se andar assim na rua vai despertar paixão. Muito bonita. A família de Sylvester Stallone fizeram participações no filme Rocky, um Lutador. O irmão de Stallone, Frank Stallone, é o cantor que Rocky cumprimenta na rua e que canta uma das músicas mais marcantes da franquia, Take Me Back. Vocês estão ficando melhores a cada ano que passa. Vão em frente. O pai de Stallone também esteve no filme, ele quem soa o gongo encerrando a luta entre Rocky e Apollo. O filme foi gravado em 28 dias. O custo mais caro do filme foi a maquiagem. Lançado em 21 de novembro de 1976 nos Estados Unidos, e aqui no Brasil Rocky só chegou em 7 de janeiro de 1977, faturou em bilheteria $225 milhões. Não vai haver revanche. Não vai haver revanche. Um dos motivos para a atuação tímida e reservada de Talia Shire nesse filme é o fato de ela estar com gripe no momento das filmagens. Ela mesma disse que teve muito medo de deixar o Stallone gripado na cena do beijo. Um dos pôsteres do filme trazia uma cena de Rocky e Adrian de mãos dadas. Embora essa tenha sido uma das imagens mais populares associadas ao filme, a cena da qual essa imagem foi tirada foi cortada do filme.
Sylvester Stallone e Carl Weathers sofreram ferimentos durante as filmagens da luta. Stallone machucou as costelas e Weathers sofreu um corte no nariz, ferimentos opostos aos de seus personagens. Aí está! Eu não acredito! O doutrinador caiu! Que grande surpresa! Burgers Meredith conseguiu o papel de Mickey porque os outros atores considerados para o papel ficaram insultados pelo fato de Sylvester Stallone querer que eles fizessem o teste para o papel. Ei, mas o que é isso? Eu treinei para ser lutador, não para fazer propaganda. Rock não é o nome real do personagem. Seu nome real é Robert Balboa. Isso foi visto em um roteiro bruto do segundo filme e também é visto quando o filho de Rock nasce, que ele recebe o nome de Robert Balboa Jr. Ele pegou o apelido do boxeador da vida real, Rock Marciano. Ei, Rock, está lutando de novo? É, de vez em quando. De acordo com Sylvester Stallone, o traje característico do Rock, o chapéu preto e o casaco de couro, ou a jaqueta de couro, como preferir, veio de uma loja de artigos usados no bairro onde eles estavam filmando. Oi, Rock, como é que é? O compositor original deveria ser David Shire, marido de Talia Shire. Ele teve que recusar a oportunidade de compor a trilha sonora do filme devido a outros compromissos, então acabou deixando Rock um lutador de lado. Rock um Lutador foi o único filme da franquia a ganhar um Oscar. Rock 3, O Desafio Supremo, de 1982, e Creed, Nascido para Lutar, de 2015, receberam indicações, mas não ganharam nenhuma. And to all the Rockies in the world, I love you. O filme teve um orçamento tão baixo que, segundo Carl Weathers, ele e Burgers Meredith dividiam um camarim apertado. Eu sei, porque estou nesse negócio há 50 anos. De um ringue de dificuldades a um campeonato de sonhos, Rock Balboa nos mostrou que o verdadeiro adversário não é o que está à nossa frente, mas o que enfrentamos dentro de nós mesmos. Ele nos ensinou que com coragem e determinação, até o mais improvável dos heróis pode se erguer e conquistar sua vitória. Rock não é apenas um filme, é um legado que nos inspira a nunca desistir, independentemente de onde começamos. O verdadeiro triunfo está em nunca parar de lutar.